Dogman é com certeza um dos filmes mais bem feitos dos últimos anos, apresentando os personagens que a gente já ama, além de ser muito mais divertido do que se esperava. Excelente! Mas você notou que até mesmo essa grande produção tem erros de animação e lógica? Você é o único que pode detê-los, com suas sacadas de Kung Fu e a sua bravura canina e tudo mais. Logo quando o filme começa, a gente vê o oficial Knight ao lado do cachorro Greg, procurando pelo Pete durante mais uma das travessuras do gato malvado. O erro acontece quando o policial para a viatura bem em cima de uma encruzilhada entre duas ruas, mas se você prestar atenção, vai ver que na cena seguinte a ligação entre as duas avenidas já não tá mais lá. Claro que todo mundo pode dizer que o carro se moveu quando a gente não tava olhando, mas nesse caso é sim um erro, porque a gente viu o carro parar e logo em seguida trocamos de cena para dentro da viatura de polícia. O carro não se moveu nem para frente ou para trás, ou seja, a produção se esqueceu de manter os personagens onde eles deveriam estar. Mas ainda bem que você sabe exatamente em que lugar deve ficar, não é? Que é aqui com a gente, para acompanhar 11 erros na mais nova adaptação de Dogman. Se prepara porque tem alguns bem divertidos. Tá começando mais um Teen Videos. Será que as viaturas de polícia de OK City são especiais? Ou quem sabe o oficial Knight tem algum curso de direção com o pessoal de Velozes e Furiosos? Isso é porque durante a perseguição, assim que o Pete aparece em mais uma máquina voadora, o policial e seu fiel cachorro Greg estão correndo logo atrás. Mas se você prestar bem atenção, vai ver que quando eles estão atravessando a rodovia, Knight faz o carro dar um salto por cima dos outros e aparece do outro lado da pista. Até aí é uma cena de ação eletrizante e cheia de adrenalina que ninguém questiona. Mas espera um minuto, como exatamente o carro saltou de um lado para o outro da pista se não existia rampa nenhuma? Carros comuns não fazem esse tipo de manobra sem a ajuda de alguma rampa ou cama elástica ou ainda turbo instalado no motor. Qualquer coisa assim poderia explicar. Isso é um erro de lógica, gente, porque sim, Dogman é uma animação infantil de um homem com cabeça de cachorro, mas não tem como deixar essa passar. Gatos falam, prédios andam e peixes voam, mas carros pulando sem a ajuda de uma rampa? Nananina não, aí já é demais. Ainda na cena de perseguição, uma outra coisa esquisita acontece. E a gente tá falando de um erro de animação um pouco bobo, se é que a gente pode chamar assim. A gente até daria um desconto, porque o filme é mesmo muito bom. Mas você veio aqui pra descobrir os detalhes, correto? Durante a cena de perseguição, logo antes do Pete saltar no fim da ponte pro outro lado, a gente pode ver que os dois carros estão um colados no outro. O oficial Knight tá quase pegando o Pete, mas logo em seguida, quando a cena corta, existe uma distância enorme entre os carros. E sim, isso é um erro. Tudo bem que eles estão em uma corrida, mas ainda assim não faz o menor sentido os carros estarem tão perto um do outro e no segundo seguinte a distância crescer tanto, a ponto de só o carro do Pete aparecer na cena. O oficial Knight e seu fiel ajudante somem completamente da cena. A gente sabe que o motivo era porque o Pete precisava saltar primeiro, mas acabou gerando um erro de lógica que poucos perceberam. O próximo erro acontece algumas vezes durante a produção, mas a gente vai mostrar a primeira vez em que isso acontece. Se trata de um erro que é muito comum em uma outra animação que a gente conhece muito aqui no canal, Peppa Pig e os seus dois olhos que aparecem do mesmo lado do rosto. No caso do Dogman, você sabe que ele tem 3 pontinhos no focinho, indicando os pelos do bigode de um canino. Esses 3 pontos pretos na verdade são 6, porque o personagem aparece com eles dos dois lados do rosto. O erro acontece quando a gente vê o Dogman de frente. Na maior parte da produção, o personagem tá com o rosto de lado, e por isso a outra metade do focinho dele não aparece. E até aí, tudo bem. Mas dá uma olhada nessa cena dentro da viatura, quando o Dogman aparece de frente para a câmera pela primeira vez. Onde estão os 3 pontinhos do outro lado do seu rosto? Ao contrário do livro escrito pelo autor Dav Pilkey, o filme é produzido em 3D, e isso significa que não existe desculpa para não ter colocado a marcação do bigode do Dogman dos dois lados do rosto, quando ele aparece de frente para a câmera e não de perfil. A única maneira de evitar esse problema seria não desenhar o personagem nesse ângulo,
Sendo assim, é um erro de animação muito claro. O seu cachorro ou seu gato tem bigodes? Comenta a hashtag bigode pra gente ficar sabendo. Ainda na cena de perseguição, quando o Pete tá prestes a destruir a barreira de proteção na estrada para evitar acidentes, a gente pode ver os seguintes objetos: vários cones pontiagudos, e um deles maior e mais redondo no canto esquerdo. Uma barreira de madeira também é vista com uma placa avisando sobre o fim da estrada. O Pete não se importa nem um pouco com o aviso e destrói o bloqueio. Até aí nada de diferente que se pode esperar de um vilão, mas tudo aquilo que o Pete destruiu deveria ter caído no asfalto, correto? Inclusive aquilo que ele não atropelou, já que muitos cones estavam do lado da estrada. Veja o que aparece logo em seguida. Onde foi parar o cone redondo e maior que estava ali no canto? O Pete passou pelo meio do bloqueio. Não tinha como ele derrubar tudo. E onde foram parar os destroços da barreira que deveriam estar no meio da estrada? Desapareceram. Será que saíram voando? Falando em voar, parece que a produção da DreamWorks esqueceu como o vento funciona nesse filme. Você já pulou de paraquedas? Dá um frio na barriga que você nem imagina. Ainda mais em Dogman, que faz um paraquedas funcionar do jeito completamente errado. Quando a viatura do oficial Knight tá caindo do céu, o paraquedas se solta e é arrastado pelo vento para longe. Você já viu um guarda-chuva no vento? Ele se afasta muito de onde estava, mas assim que o xerife para bem embaixo de onde o carro do oficial Knight caiu, o paraquedas desce em cima dele. Isso é um erro de lógica muito claro, porque se o vento levou o paraquedas para longe, então ele jamais poderia cair reto onde estava antes, correto? Não é assim que o vento funciona, e mesmo dentro de uma animação super fantasiosa, a gente pode chamar de erro de desenho. Agora, quando o xerife da polícia está conversando com o Dogman em seu escritório, acontece um erro de posição de um dos objetos de decoração do chefe. Observe que quando estamos vendo o policial de frente, existe uma bandeira da cidade logo atrás dele, e ela sempre fica ali naquela parede durante toda a produção. Mas quando a câmera muda de posição para deixar o chefe e o Dogman de frente um para o outro, a bandeira aparece do lado do xerife. Isso não faz o menor sentido. Se a bandeira estava atrás dele, então quando o policial andou para frente, não deveria ter aquela bandeira do lado da sua cabeça? É como se a decoração do escritório tivesse andado para frente junto com o xerife. Claro que é algo muito difícil de se perceber. E não muda a experiência de assistir à produção, mas ainda assim os animadores deixaram esse pequeno detalhe passar. Mais pro meio do filme, quando Lil Pete é abandonado pelo seu criador, a gente pode ver que o gatinho triste tá carregando a sua caixa pela cidade, completamente sem saber onde ir. É quando alguns postes de luz acabam ligando, e a gente vê algumas mariposas voando, mas quando a cena muda de posição, todas elas desaparecem, como se nunca tivessem estado ali. Tá certo que elas poderiam ter voado pra longe quando o Pete se aproximou, mas não parece ser o caso aqui, porque mesmo com o gatinho parado bem ali do lado delas, os insetos não pareciam se importar. Ficou parecendo que a produção do filme se esqueceu de desenhar um grupo de mariposas ao lado do Pete. Sabe o que não pode ser abandonado? O nosso canal! Então se inscreva e ative o sininho das notificações. Quando o filme lançou, poucas pessoas perceberam que a ex-mordomo do Pete estava na rua tirando uma foto do Lil com o Dogman, durante aquela montagem onde os dois se divertem na cidade e passam dias de felicidade juntos. O problema é que mais pra frente a gente pode ver uma coisa muito esquisita rolando, porque tudo tem a ver com a forma em que a cena é montada. Observe que durante o passeio de Dogman com o Lil pela rua, o gatinho tá segurando balões que fazem ele voar. O pequeno gato seria levado para muito longe caso Dogman não tivesse pulado no chão e segurado seu ajudante pelos pés. Logo que o policial cai no chão, ele suspira de alívio, e é justamente no momento em que o Dogman pula no ar para salvar o seu amiguinho que a mordomo tira aquela foto. Mas alguns minutos depois, quando a ex-mordomo do Pete aparece no esconderijo para mostrar a tal foto pro antigo chefe, o que a gente vê no celular dela é uma fotografia comum, onde o Dogman tá com os dois pés no chão segurando o Pete com o seu balão. Não foi desse momento que a foto foi tirada, ou seja, é um erro de continuidade. A imagem deveria ser do Dogman saltando no ar e salvando o seu novo amigo. Outro erro acontece logo após a luta entre o Dogman e o Pete naquele tanque em formato de esquilo. Quando a máquina dele tá presa na estátua do Philly, o policial cachorro fica pendurado no cano do tanque. E atrás dele na rua a gente consegue ver que existem um táxi no meio da avenida, um outro carro mais no fundo enquanto algumas pessoas correm, e nenhuma outra rua aparecendo. Mas quando a cena muda, o Dogman continua pendurado,
mas o táxi muda de posição e não tá mais no centro da avenida. Aparece um ônibus no canto e mais um carro em uma outra rua em um cruzamento, que não existia no mesmo lugar na cena anterior. Outro objeto que aparece é uma barreira de trânsito que também não estava ali, até a cena mudar. Será que todos esses objetos ganharam vida e resolveram aparecer na cena para ter os seus 5 segundos de fama? O próximo erro poderia ser até mesmo de propósito, mas a verdade é que quem não conhece o universo de Dogman já deve ter estranhado muito quando percebeu isso acontecendo. Os criadores de Dogman, George e Haroldo, estão no meio da multidão quando os prédios monstruosos que ganharam vida pelo spray mágico estão destruindo tudo. Mas na cena em que os dois estão sentados no banco da praça da cidade observando todo o caos, eles estão longe da confusão. Mas quando a cena muda e a gente vê a plateia atrás da reportagem da Sarah Hatoff, podemos notar os dois meninos atrás dos figurantes. Isso faz a gente pensar que a produção esqueceu o lugar onde os personagens estavam e duplicaram os dois meninos. Claro que pode ter sido de propósito, porque no mundo de Dogman os dois são como deuses que podem estar em qualquer lugar. Mesmo assim, é um erro de animação, porque a produção não explica a presença dos dois ali. Claro que nenhum desses erros no filme de Dogman atrapalha a sua diversão. Na verdade, alguns deles podem fazer você ainda dar mais risadas. E se você quiser continuar aqui e assistir mais análises desse universo, separamos 2 conteúdos especialmente para você. Valeu e até a próxima!